A grande dificuldade nossa é de ouvir o cliente. Não sei se você passa por isso, né? Mas é bem provável que sim. O primeiro passo, na verdade, é você ouvir, ouvir e ouvir. Isso mesmo, ouvir. O cliente sentou na sua frente, cumprimenta e deixa ele falar. Principalmente o seu público feminino, ela tem a necessidade de falar. E esse momento vai ser o momento que você vai conseguir, prestando atenção na pessoa, extrair o conteúdo que ela tem para você decidir qual que vai ser o planejamento do seu atendimento. Isso é demais de importante. Se você não tiver isso em mente, fica difícil até de você descobrir o que você pode fazer por aquele cliente. Isso é muito importante. Então, no momento da anamnese, também você precisa ter esse espaço de olho no olho do seu cliente e perguntar para ele, olha, o que você fazer, igual o Santander fala, né? O que eu posso fazer por você hoje? E deixa a pessoa falar. Primeiro você deixa ela falar. Ela vai falar. Reserve um tempo especial para avaliação e anamnese. Se você fizer isso, pelo simples fato de você ouvir a pessoa, ela já vai começar a se encantar com o seu trabalho. Tá bom? Presta atenção no seu cliente, escuta o que ele está falando, escuta o que ela está falando. Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, tem uma ruguinha aqui, outra ruguinha ali, e na verdade o que ela quer tratar é uma gordura localizada num lugar que você não está vendo. Às vezes a pessoa está ali na sua frente e você fala assim, nossa, acho que essa pessoa está com um peso acima daquele que a gente deseja. E ela não quer tratar de peso, ela quer tratar da face, ela quer fazer uma toxina, ela quer fazer um microagulhamento, ela quer fazer outra coisa. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é prestar muita atenção na necessidade do nosso cliente. Isso é demais de importante. Boa tarde aí, pessoal, no YouTube, boa tarde, Karen, aqui no Facebook também. Bastante gente entrando. Entrem mesmo, pessoal. Entrem mesmo e aproveitem. Porque a anamnese parece uma coisa chata, né? E na verdade, se você olhar só pelo ponto de vista de você pegar um formulário, dar na mão do cliente e ele preencher, gente, desculpa, isso não é anamnese. Porque muitas vezes as pessoas pedem assim para mim, ô professor, me manda um e-mail, manda um modelo da sua anamnese. Dificilmente eu mando. Porque a pessoa, ela precisa imaginar ou pensar, se colocar no lugar do cliente para descobrir o que ela vai poder fazer por ele. Porque veja só, por exemplo, eu coloquei lá para vocês vídeos, menos de 20 substâncias, 11 substâncias e tal. Tá bom. Vai adiantar se você não souber trilhar nesse tempo, se você não souber trilhar a necessidade do seu cliente? Eu falo para vocês, olha, dá muito bem para você começar a realizar seu sonho com maca, seringa, agulha e alguns produtos. Você viu o que a Laila falou? Você viu? Dá pra começar? Claro que dá, mas você vai ter que prestar atenção no cliente. Você vai ter que saber exatamente qual é a necessidade dela.
Às vezes o cliente vira para você e fala assim: eu não gosto de doces. Ok, mas amo uma massa. Deu na mesma. Então você tem que prestar atenção. Ah, meu intestino não funciona bem. Opa! Olha, não vou muito ao banheiro fazer xixi. Opa! Então aí você já começa a entender que a necessidade da pessoa é usar uma substância que ajude na aceleração do metabolismo, você usar outra substância que facilite a drenagem, ou você tem que oferecer a drenagem linfática. Você vai ter que prestar atenção como que é o relacionamento da pessoa com a agulha. Gente, já fiz tanto tratamento em pessoas que falavam assim: olha, não suporto agulha, morro de medo de agulha. Mas depois da nossa conversa, a gente começou a entender que valeria a pena correr o risco com a agulha. Semana passada mesmo eu falei com uma cliente que ela estava com problema capilar e tal, e aí a gente conversou, anamnese, e eu ouvindo. Depois de tanto a gente conversar, eu fui explicar algumas coisas para ela. No final ela falou assim: Nilson, eu morro de medo de agulha, mas se você achar que é o melhor tratamento para mim, pode fazer. Nem precisou eu propor. Entendeu? Deixa eu ver o que a Lídia Gonçalves está falando aqui. Boa tarde, Lídia. Atendi uma cliente que fez avaliação e a ficha, conversei na ficha e ela não dizia que tinha um nódulo na tireoide. Conversando com ela, na avaliação, por uns 20 minutos, ela deixou escapar. Tá vendo? Aqui, ó. No Facebook, a Lídia está dando esse depoimento para nós. Olha, ela preencheu, não é? Fez lá o que ela tinha que fazer, seguiu o protocolo, mas depois, só depois, quando a cliente se sentiu mais à vontade, que ela foi dizer que tinha um nódulo na tireoide. Não é interessante isso? Deixa eu te contar aqui também um episódio que aconteceu comigo. Jaci Calisto, boa tarde, tudo bem? Então, tem um pessoal aqui que já fez uma carteirinha. Muito obrigado, viu, pessoal? Teve uma situação aqui, logo que eu abri a clínica, quando você abre a clínica, da forma que eu abri a clínica, é assim, sem ter feito o que eu estou recomendando para vocês, não é? De fazer lá a sublocação e tudo mais, e tal. Você investe, adequa o ambiente, você faz tudo da forma mais adequada possível. Mas aí você abre e fica na expectativa de chegar o cliente. E houve aqui um caso, assim, o primeiro, né? Até na época eu e minha esposa comemorou, tem uma cliente aqui querendo muito vir aqui e tal. Porque você pensa, muitas vezes, quando você vê um profissional, às vezes com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de estrada, acha que tudo para ele foi colorido. E que a pessoa, direto, né, acordou e já foi para aquele patamar que você acha que a pessoa está, que necessariamente não é assim, não é nessa dimensão. Mas às vezes você acha isso. Então, na época até, eu lembro bem, eu e minha esposa, a gente comemorou, tem uma cliente aqui que ela falou que quer fazer um monte de coisa. Aí você fala assim, putz, a pessoa falou que quer fazer um monte de coisa. Bacana. Quando chega aquela pessoa aqui, aí eu olhei para a cliente assim, eu falei, legal. E ela virou para mim e falou assim, eu quero tratar o abdômen, eu quero tratar o culote, eu quero tratar o interior de coxa, lá. E na verdade ela tinha mesmo material para tudo isso, e até uma resposta que eu vou dar para Ana Figueiredo, que ela me mandou uma pergunta aqui, eu vou responder. E ela virou e queria fazer um monte de coisa. Eu falei, legal. Olhando para a pessoa, eu falei assim, nossa, aqui eu já vou ganhar um dinheirinho bom. Pensando em cada sessão, em cada região, se cada região pelo menos 5 sessões de gordura localizada, eu falei, uau, vai ser bom isso para nós. E aí fui conversando
Essa anamnese durou aproximadamente 1h30. E lá pro final, né, eu perguntei assim para ela: olha, me diz uma coisa, por que você quer fazer esse tratamento de gordura localizada agora? Ela virou para mim e ela falou o seguinte: olha a resposta da cliente. Ela virou para mim e falou assim: olha, eu fazia uso de anticoncepcional, eu parei o anticoncepcional porque eu quero engravidar. Olha só o que ela não escreveu, e ela estava me falando depois de 1 hora de anamnese. Ela falou assim: eu parei de tomar anticoncepcional, aí já me acendeu uma luzinha, e tô querendo engravidar. E o que acontece? Eu quero perder gordura para depois ficar grávida. Mas só que ela já tinha parado de tomar anticoncepcional. Aí nessa hora eu falei para ela: olha, infelizmente a gente não vai poder seguir com o tratamento ou com qualquer outro procedimento, porque se você parou de tomar anticoncepcional, a qualquer momento você pode ficar grávida. E ontem em intercorrências eu falei para vocês que quando a pessoa ela começa o período de gravidez, nos 3 primeiros meses é o período mais crítico, porque muitas vezes ela não sabe que está grávida, principalmente no primeiro mês, ela não sabe que está grávida, né? Não tem certeza do que está acontecendo, e para efeito da criança, é assim, começa ali a multiplicação das células e a migração das células. A gente vai formando ali o embrião, e o embrião ele vai ser formado por essa multiplicação celular. Então a célula que vai compor o cabelo está indo para a região do couro cabeludo, a célula que vai fazer o dente está indo lá para a região da boca. E eu contei para vocês também que eu trabalhei com anatomia patológica há 5 anos, e eu vi vários teratomas. Teratoma é uma má formação congênita que acontece no momento que o embrião está ali. Olha que maluquice, gente. Então, a gente sabendo disso, fala assim: ah, mas a gente usa concentração baixa. Ok. A gente faz uma aplicação no tecido subcutâneo para gordura localizada. Ok, também. Mas vem cá, tem estudo da teratogenia de cada uma das mesclas que eu posso bolar? Não tem, né? Você vai correr o risco de promover uma situação desse tipo para o seu cliente? Então eu falei: olha, diante dessa sua condição, eu não vou poder te fazer muita coisa, não vou poder te fazer nada. Aí a Jaci Calisto colocou o cifrãozinho assim, já era, e deu risada. Infelizmente, parecia aquele desenho do Pica-Pau, né? Que ele olha assim e fala assim: dinheiro, né? Iates, não sei o que, saiu voando. É isso mesmo. Então, a anamnese, e muitas vezes você fecha a anamnese, não tem a informação completa, e depois, durante o tratamento, porque dentro de uma sala de procedimento as pessoas começam a se identificar com o profissional, e ela começa também a falar de outras coisas, não é? Uma vez eu estava atendendo uma cliente e a gente conversando ali, tal, aí eu falei assim: bom, a pessoa, por exemplo, que tem lúpus, não pode fazer procedimento estético. Ela olhou para minha cara, parou assim, mas ela falou assim: mas você não me perguntou se eu tinha lúpus. Olha só. Eu falei: como? Olha, eu te fiz aquele questionário, a gente conversou bastante, e tem um campo lá em que você deixa em aberto que, se a pessoa não viu nenhuma das patologias que ela tem, e mesmo assim quer fazer a pergunta, né,
quer falar que tem alguma coisa que não está relacionada ali, ela pode descrever. E ela não descreveu. Eu falei, e aí você não descreveu? Ela falou, eu falei, mas por quê? Você tem lúpus? Ela falou assim, não, minha irmã tem. E tem algumas coisas que as pessoas pensam que são assim, né? Porque o irmão tem, porque a tia tem, porque a mãe tem, obrigatoriamente a pessoa vai ter. E necessariamente não é assim. Eu falei, mas você já foi diagnosticada com lúpus? Ela falou, não, nunca. Inclusive, nós todos fizemos exames e não deu nada. Eu falei, então, se você tivesse, você ia falar. Porque todo mundo que tem algum tipo de disfunção, a maioria deles, é a primeira coisa que eles falam. Não é? No final do ano passado, que eu ainda fazia atendimentos fora da minha clínica, uma cliente quis fazer toxina botulínica e preenchimento, e ela era soropositiva. Veja só que coisa. E em pouco tempo de conversa ela já abriu isso. Ela falou assim, mas eu sempre fiz aqui com cirurgião plástico X, Y, meu médico falou que eu posso fazer. Eu falei, tá bom, por que eles não fizeram novamente? Aí foi onde você fecha e você entende que o risco daquele momento não vale a pena, certo? Então assim, olha, são exemplos reais do dia a dia que a gente não é isento. Então a anamnese é de muita importância, muita mesmo. Você não pode abrir mão de fazer uma boa anamnese. Você tem que ouvir o cliente, você tem que investir. Uma boa anamnese, ela dura por volta de 1 hora. Aí você pode ali pesar, medir, verificar todas as medidas. Nesse contato, muitas vezes a pessoa vai abrindo mais informações para você, que vai servir para você nortear e fechar de fato o tratamento que você pode fazer por aquela cliente, tá bom? E o importante de tudo isso é você deixar que o cliente, a partir das informações que ele te deu e das suas conclusões, você deixar que o cliente entenda o que você está propondo para ele e ele concluir que ele quer fazer aquele tratamento. É diferente de você impor para ele o tratamento, entendeu? Olha aqui, deixa eu ver o que a Kênia Correia está falando. Já aconteceu comigo. Isso é extremamente importante. Antes do estético vem o clínico. E esse atendimento é personalizado. Exatamente. Exatamente. Não dá, gente, para a gente tirar a estética de dentro do cenário de saúde. Nosso cenário é o da saúde, não é? Então, como que você vai tratar? Você vai deixar uma pessoa mais bonita se ela está com outras patologias e você pode trazer mais um problema para ela. Então, ó, a Lid está falando aqui que uma conversa nunca é demais e que a anamnese dela também dura por volta de 1 hora, tá? Se você quiser ir colocando aí quanto tempo dura a sua anamnese, pode colocar aí para a gente ir compartilhando com o pessoal. Seja claro nas suas explicações. Você precisa explicar para ela. Sabe por quê, gente? Tem clientes que ele chega para você e fala assim, eu quero fazer um botox aqui, porque eu acho que aqui é muito fundo, aqui eu estou envelhecendo demais, não sei o quê. E na verdade, isso não é botox, né? Na verdade, isso não é botox. Aí você tem que explicar para ela qual é a diferença de um botox e de um preenchimento. O Lucas está perguntando aqui, quais os riscos dessa cliente com HIV? Lucas, o que acontece é o seguinte, olha, a pessoa ela pode estar com uma contagem viral controlada, neutralizada através dos retrovirais. Mas você há de concordar comigo que esse é um cliente de risco. Risco de você se contaminar. Risco de, por exemplo, a toxina botulínica é uma bactéria. Atenuada? É sim. Mas o que acontece? Se ela tiver alguma complicação, a complicação vai vir em cima de quem fez o procedimento estético.
Se, por exemplo, aquela pessoa tem HIV positivo, ela fez um procedimento estético e de repente ela começou a ter procedimentos que não eram os mais aconselháveis para quem está com nível, se é que você me entende, né? A pessoa controlou o nível de retroviral e daqui a pouco começa a ter relações sexuais sem uso de preservativo, com outras pessoas variadas, e ela passa por um processo de recontaminação, porque existe isso, né, com o vírus, recontaminação. E aí o problema fica para quem? Perdi a minha baixa contagem viral. Aí vai vir falar assim, não, mas o que você fez de diferente? Ela não vai falar que ela fez as outras coisas, ela vai falar que fez um procedimento estético. E o procedimento estético foi feito com um profissional X. Você está entendendo qual que é o contexto? Não é necessariamente que o procedimento estético vai dar problema, mas quando dá algum problema com um cliente que tem uma doença autoimune, quando tem um problema com uma doença pré-existente, geralmente eles atribuem isso ao procedimento estético, e geralmente é o que foi feito por último. Já teve casos até de clientes me ligar e falar assim, minha cliente foi, eu fiz uma gordura localizada e minha cliente foi parar no hospital com cólica renal. Tem alguma coisa a ver? Só para você ter ideia de qual é a nossa responsabilidade. Deixa eu ver aqui. A Jaci Calisto também está falando que a anamnese dela dura de 1 hora a 1h20. Converso muito e deixo à vontade para contar até os segredos. Isso é legal. Então, Lucas, não são os ativos que vão aumentar, mas você pode desenvolver uma baixa de imunidade também, dependendo do quadro da pessoa. Ela não é uma pessoa padrão para você fazer aquele procedimento. No caso da toxina, a toxina é assim, ela é, apesar de atenuada, ela é uma bactéria, Clostridium botulínico, que, lógico, que numa concentração extremamente baixa, extremamente atenuado, mas é. Então, costumo dizer que eu não me arrisco por pouca coisa, entendeu? E se para ela fazer aquele procedimento, ela teria que me entregar um documento por escrito do infectologista dela. Como ela não fez isso, eu também não fiz o procedimento. Deixa eu ver o que a Karen está perguntando aqui no YouTube. Professor, você poderia falar em outra live de lipedema, que foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica em 2018 e pouco se fala a respeito dela? Quem sabe, se der tempo, a gente tem uma programação aqui para as lives, tá? Se der, eu falo sim, cara. Deixa eu ver o que a Luciane Lopes está perguntando aqui no Facebook. O procedimento tem que ser individual? Cada organismo é diferente do outro. É isso mesmo, Luciane. Cada organismo é um organismo, gente. Mas só que padrão na anamnese para você avaliar e exercer um procedimento, um protocolo, ele tem que seguir uma certa referência. Você tem que ter algumas coisas na sua mente que fala assim, olha, essa situação eu não aceito, aquela outra situação também não aceito. Então é isso que você precisa ter como diretriz. E doenças autoimunes, né? Doenças pré-existentes que eu considero importantes, por exemplo, uma pessoa hipertensa que não é regulada, tudo mais, diabético que também está no descontrole total, eu não entro nessa, porque isso pode virar um grande problema. Olha aqui o que a Kênia está falando. Minha linha de atendimento é desse jeito. Melhor evitar e estar seguro. É isso mesmo. A segurança para nós, ela precisa estar num ranking que seja importante. Olha aqui, legal. A Kenia está perguntando assim, professor, quando o cliente tem problema hepático, intestinal, na intradermoterapia? Bom, vamos lá, porque quando a gente fala de problema hepático,
é uma questão assim ampla, né? Porque a pessoa pode ter tido hepatite, né? Pode ter tido hepatite, uma hepatite A, que é relativamente comum, não é? Ela pode ter hepatite B, hepatite C, então eu tenho que tomar cuidado. Se for uma hepatite A, passou daquele tempo, eu vou trabalhar uma gordura localizada, é mais tranquilo, não é? Agora, se ela tiver uma hepatite B e C, aí já não se recomenda mais, porque geralmente o controle dessas substâncias, ela é um pouco, desse tipo de doença é um pouco mais complicado, então você tem que tomar cuidado com isso. Agora, intestinais, tem que ver o que você chama de intestinais, né? Porque uma constipação é um problema intestinal, uma doença de Crohn também é intestinal, mas geralmente, se não for câncer, geralmente você pode trabalhar normalmente. Deixa eu ver o que eu já sei aqui. Tem uma paciente que pagou 3 áreas, braço para flacidez, glúteo para celulite e posterior de coxa para celulite. Ainda não foi fazer. Daí a amiga dela me disse que ela já teve trombose. Pois é. Então, a amiga dela te disse que ela teve trombose, você não sabia. E trombose é uma das situações mais complexas de você se arriscar com a circulação periférica, né? Você vê que a celulite pode ser até dos mais leves problemas que ela pode ter. Então, por exemplo, você quer fazer nessa cliente? Ok, é bom ela passar pelo vascular e falar que ela não vai ter problema em receber um produto para mesoterapia. Outro dia até relacionei para uma cliente as substâncias que eu ia utilizar nela para ela passar no médico, e o médico respondeu por escrito: ok, pode fazer, não tem problema nenhum. Não é sempre que isso acontece, mas vale a pena a gente documentar isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. É ter uma gordura no fígado. Ela está falando da pessoa que tem gordura no fígado. Bom, a pessoa que tem gordura no fígado é esteatose, né? Então você precisa aí ver qual é o nível dessa gordura. Você vai precisar olhar triglicérides, colesterol, essas coisas, para você tomar a decisão se vai ou não. Porque o que acontece no processo de gordura localizada? Aquela gordura que ela é quebrada por um lipolítico, o que vai acontecer? Ela vai para a corrente sanguínea. Tem gente que fala que vai para o xixi, não vai. Tem gente que fala que vai para o cocô, não vai. Ela vai para a corrente sanguínea. Então aí você precisa ver os exames que vão dar indícios da lipidemia que ela tem, para você decidir se sim ou se não. Porque também hoje também é muito comum as pessoas falar: a pessoa está com gordura no fígado. Possivelmente é que o fígado está com uma sobrecarga. E aí você pode inclusive ajudar essa cliente com termogênicos e com atividade física também, orientando para que ajude em todo esse processo. Do intestino ela falou que é colite. Então, colite é uma inflamação no colo, não tem aí grandes complicações não, muito pelo contrário. Deixa eu ver o que a Lid está falando aqui no Facebook. Uma cliente uma vez rasgou a ficha porque me recusei a fazer a intramuscular por problemas renais. Ela não colocou na ficha, mas falou na conversa. Gritou, disse que não era profissional e sim insegura e tal e tal. Bom, Lid, quando você toma uma posição, tem clientes que ficam mesmo indignadas, vão discutir com você, porque ela quer que você faça a qualquer custo. E isso não vale a pena. Já outra tinha nódulos, me recusei a fazer, expliquei os motivos e pedi que fosse o médico me trouxesse uma carta de autorização e ela se recusou. Por fim, não fiz e ela saiu brava. Gente, porque o que acontece? O nosso trabalho, apesar que a gente falou é saúde e tal, mas o nosso trabalho não é clínico. O nosso trabalho é estético, apesar de ser saúde. Então, quando a gente tem uma complicação maior, os médicos, entre eles, fazem isso
Por que um cirurgião pede uma avaliação de um cardiologista para fazer uma cirurgia? Você já pensou nisso? Um cirurgião, ele fala assim, ó, passa lá no cardiologista, faz os exames, faz um eco, faz não sei o que, para depois, com esses resultados, eu decidir se eu vou fazer a cirurgia ou não. Por que eles fazem isso e a gente não pode fazer? Não é? É claro que a gente não vai ficar inventando pelo em ovo para não fazer os procedimentos, mas a gente tem que se cobrir dentro das nossas responsabilidades. Ok? Olha só outra coisa que eu coloquei aqui. Invista no tempo da... Isso é uma coisa muito importante. Você tem que investir no tempo de anamnese. E olha só, a gente estava falando aqui o seguinte, que a gente precisa fazer a avaliação e a gente precisa decidir qual o tratamento que é melhor para aquela cliente. Então, quando o cliente está aqui na sua frente, ela preencheu, você leu as informações e tal, bacana, você percebeu muito bem qual que é o problema dela, e depois de 1 hora de conversa, possivelmente você vai estar pensando aqui, ó. Então, o tratamento para essa pessoa vai ser esse. Isso é muito importante. Que durante a anamnese você vá desvendando qual é o melhor tratamento para ela. Entendeu? De repente é uma drenagem linfática, de repente é uma massagem modeladora, de repente é uma radiofrequência. Mas só que você tem que pensar dentro da sua realidade, do que você tem disponível. Você tem radiofrequência? Se você não tem radiofrequência, então não é esse tipo de tratamento que você vai propor. Porque sabe o que é difícil, gente? É o cliente estar na sua frente. E o cliente estar na sua frente é uma grande oportunidade que a gente precisa. Então a gente não pode pegar esse cliente, exceto nessas situações que a gente comentou aqui, e falar assim, ó, vai embora. Não pode. Não pode. Eu tenho clientes aqui que, por exemplo, tinha problema renal, não sei o que, transplantada. Você imagina uma pessoa transplantada, que eu não fiz tratamento. E o que ela fez? Ela mandou clientes para mim. Entende? Teve outra cliente aqui que ela veio, até uma veterinária. Ela veio, a gente ficou aqui, conversou, fez a anamnese e tudo mais. No finalzinho, o que ela me fala? Que está amamentando. Não fiz procedimento nela, mas ela me mandou a mãe dela, que religiosamente a cada 4, 6 meses faz uma toxina, um preenchimento, uma coisa do tipo. E ela está saindo lá da amamentação, está vindo ser tratada. Então nem tudo é tão ruim assim, não é? Olha só o que a Lídia me perguntou aqui. No caso de esteatose, pode aplicar B12 e indicar exercício físico? Lídia, é assim, olha, tem uma combinação que é B12, colina, metionina e inositol. Essas 4 substâncias. Sabe qual que é essa combinação e aonde que a gente busca essa referência para uma mescla? Em xantinon B12. Xantinon B12 é um protetor hepático. Vitamina B12 você pode aplicar em quem tem esteatose sem grandes preocupações, muito pelo contrário, ele é um benefício, tá? É um benefício. Então, quando o cliente está na sua frente, você já fez toda a anamnese, você tem que pensar na opção A, na opção B, na opção C. A opção A, para você que começou lá com seringa e agulha, é mesoterapia. A opção B vai ser uma cavitação, por exemplo, se você não tiver a radiofrequência.
Ah, você tem a radiofrequência, você pode, se a pessoa tiver muito medo de agulha, você pode usar tanto a cavitação e a radiofrequência e deixar a agulha de lado. Então você precisa ter a opção A, B e C para evitar de perder o seu cliente. Sim. Nunca force seu cliente a nada. O corpo e o dinheiro é dela, tá? Não force. Gente, porque eu já vi muitas clínicas de estética que falam assim, ó, o importante é o cliente passar o cartão. E passa o cartão, depois se ela vai fazer o procedimento, se não vai, não sei o que, você empurrou. Na farmácia a gente chama isso de empurroterapia. Você empurrou alguma coisa no seu cliente. Isso, gente, traz um mal-estar muito grande. Você começa a ser tido como um charlatão. É muito desagradável isso. É muito ruim. Então, cuidado com isso. Ajude a cliente a concluir o que é melhor para ela. Por exemplo, eu estava te falando quando eu parei para responder o Lucas que às vezes o cliente chega e fala assim, eu quero fazer um botox aqui. E aí você vai explicar para ela. Quando eu dou uma explicação para o meu cliente, eu sou bem rápido, mas eu explico para ela. Eu falo assim, olha, botox, como que ele funciona? Ele para o músculo. Aqui é o músculo e aqui é a pele. A pele está sobre o músculo. Conforme o músculo se movimenta, olha, ele amassa a pele e isso forma rugas. Então a toxina, o que ela faz? Eu venho aqui, aplico no músculo, o músculo para e a pele descansa sobre o músculo e a pele tem condições de reformar, de restaurar a hidratação adequada e com isso ela acaba aparecendo até que está mais nova. Já o preenchimento não, vai ser uma substância que já é comum no nosso organismo, o ácido hialurônico, que eu vou depositar aonde eu tenho as rugas e por um processo de hidratação ela vai modificar aquela sua ruga. Acabou. Menos de 2 minutos eu expliquei para a pessoa e ela vai saber exatamente o porquê desse ou daquele procedimento. E ela vai saber até explicar para outras pessoas a diferença entre toxina e preenchedor. Ela vai saber o que é um ácido hialurônico, que eu muitas vezes explico o que é uma toxina e quais são as funções de cada um deles isoladamente ou associado. Certo? Então, olha só, pode ir perguntando aí, tá, pessoal? Vou responder uma pergunta que me mandaram. A Ana Figueiredo perguntou assim, como orientar um cliente que deseja fazer muitos procedimentos? Ana Figueiredo, imagina o seguinte, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu já tive cliente que, por exemplo, ela quis tratar, por exemplo, celulite no glúteo e nas coxas, ela quis tratar gordura abdominal e ela quis tratar o dorso das costas. Então, bom, é claro que quando a pessoa está com todas essas expectativas, e não era assim uma pessoa com sobrepeso e tudo mais, era uma pessoa que estava até bem, mas ela tinha essas situações que incomodava, principalmente a celulite. Você vê que todas são de aplicação localizada, tanto no abdômen quanto as de celulite. Então todas essas situações são de gordura localizada. Então o que quer dizer? Que aquela pessoa, ao fazer o procedimento, ela vai ter que ficar 2 dias em repouso para a substância agir e depois ela precisa fazer atividade física para a gente evidenciar o nosso resultado. E o que aconteceu aí? Eu falei para ela assim, olha, não dá para fazer tudo no mesmo dia, porque eu já te falei que eu uso o limite de 10 ml, praticamente uma sessão. E eu falei, o que te incomoda mais? Em cima da sugestão dela, eu trabalhei com as regiões de maior latência. Ela falou, ó, o que mais me incomoda é a celulite nas pernas, na coxa e a gordura abdominal. Eu falei, então tá bom, nós vamos fazer assim, ó. Segunda-feira você vai fazer a gordura localizada no abdômen.
Segunda, terça você não pode fazer atividade física. Então, quarta, quinta e sexta você vai fazer atividade física. Na verdade, quarta e quinta você vai fazer atividade física. Quinta de tarde você vem e faz a celulite. Aí você vai ficar quinta e sexta sem fazer atividade. Sexta e sábado você faz atividade física. E na segunda também, segunda de tarde você vem e faz o procedimento. E aí, à medida que foi terminando uma região, a gente foi encaixando outra, né? Ou então melhorou uma região, a gente ataca outra. E assim a gente fez por vários dias, várias semanas, se eu não me engano, foram umas 8 semanas de tratamento, mas a gente atingiu lá os objetivos dela. Então você, na sua estratégia, precisa trabalhar essa condição e fazer um planejamento de forma que seja compatível com o tratamento que você entende que é o melhor para ela. Deixa eu ver o que o Lucas está perguntando aqui. Doutor, fala quais os problemas que pode aparecer ou que pode ser substituído de atividade, dicas, melhores tratamentos para cada caso. Lucas, hoje nessa live aqui eu não consigo, inclusive tenho só 15 minutos. É uma pergunta muito ampla para responder de modo assim superficial, tá bom? Mas a gente vai ter temas específicos. Eu gostaria que você fizesse as perguntas lá no chat para a gente condensar as respostas, tá bom? Aí eu acho que eu vou conseguir ajudar um pouquinho mais. Deixa eu ver o que a Joyce está falando aqui. De nada, Ana Figueiredo. Ana Figueiredo que me perguntou, Figueiro, me perguntou e eu respondi. Falei que eu ia responder, né? Com certeza, olha o que a Joyce está falando. Com certeza, empurrar é muito feio. Quando o profissional tem segurança, não precisa se expor a isso. Algumas vezes eu recuso o tratamento. Prefiro perder num primeiro momento e ganhar a sua confiança. É isso mesmo, a gente precisa ter esse bom senso para aumentar a nossa credibilidade. Eu tenho clientes que vêm junto com outras clientes, né? Às vezes até para certificar se eu vou falar a mesma coisa. Aí uma vira para outra e fala assim, eu te falei que ele não ia fazer isso, ele não faz isso, eu tinha te falado, você não quis, mas eu vim aqui só para ver. Então às vezes você fala alguma coisa para uma pessoa, ela tem uma amiga que tem um comportamento semelhante, ela traz até para confirmar, para ver se você vai falar a mesma coisa. E isso também a gente tem que tomar cuidado no home care. Às vezes uma pessoa só prescreve um home care. Quando você só prescreve aquele home care, a outra já fala assim, pode já tomar isso daqui, que é isso que ele vai falar para você utilizar. Então, nossos clientes, eles geralmente exigem a personalização do atendimento.